tudo bem com vocês? Preparados para continuar a trabalhar com opinião? Porque, olha só, o tema da nossa conversa dessa semana é aperfeiçoando a opinião. Nós precisamos dar uma lapidada aí nessa importante habilidade justamente para que não tenhamos problemas. Aliás, começo a nossa aula colocando algumas orientações importantíssimas para evitar aborrecimento, tanto nosso, aqui no nosso trabalho, na nossa conversa, quanto de vocês, de cada um de vocês, especialmente quando forem emitir a opinião. É importante reforçar, primeiro, que opinião é pessoal. Se opinião é pessoal, não cabe julgamentos. O direito, e aí algumas pessoas acabam confundindo, o direito de se expressar livremente, ele precisa ser salvaguardado. É lógico que tem que existir sempre o bom senso, mas entender que a opinião é pessoal é o primeiro passo para a gente alcançar esse que seria um outro degrau. Além de a opinião ser pessoal, não existe por conta disso certo e errado. E aqui eu me refiro especificamente a você que vai ter que escrever, certo? E vai ser avaliado por isso. O que muda não é a opinião em si, mas como você vai subsidiar essa opinião, de que forma você justifica o posicionamento. Então não é certo ou errado, é adequado ou inadequado, suficiente ou insuficiente. Desrespeitar, por exemplo, direitos humanos é inadequado. Não sustentar de forma consistente um posicionamento é insuficiente. Então não é que é errado, mas sim está inadequado ou insuficiente. É importante que você entenda isso para compreender o processo de avaliação dos seus textos. Precisa ter fundamentos válidos. Toda opinião precisa ser pautada em conteúdo. Você não pode construir um posicionamento em função de achismo. De repente alguém perguntar para você qual o seu posicionamento, você declara e a pessoa pergunta aquele clássico, né? Por quê? E aí você vai ficar naquele, fica naquela gaguejar toda, não consegue responder. Isso só acontece quando o seu posicionamento não tem fundamentação. Fato é sempre diferente de opinião. O fato, ele dá condição de você formular uma opinião. Então, esses pontos são importantíssimos para a gente poder ter uma saudável discussão em relação a posicionamento, tá? Agora que a gente já esclareceu isso, dá para olhar lá no material didático, na página 17, os 2 anúncios que vão nos auxiliar no trabalho de hoje e que só vão ser e só vai ser finalizado na aula da próxima semana. O primeiro dos anúncios, se você não está com o material em mãos, aperta o pause na aula nesse momento, pega o material e volta, tá? Porque é importante, por mais que eu tenha replicado aqui o anúncio, é legal você olhar aí no seu material, poder fazer as suas observações, as suas anotações. Então, vamos lá. O primeiro dos anúncios diz o seguinte: gestos de carinho marcam. E ali a gente tem metade da face de uma pessoa idosa. A colocação é a seguinte: tenha paciência para lidar com as limitações dos idosos, garantindo proteção e assistência. Embaixo nós temos ali um canal de comunicação, né? Violência física é crime. Artigo 99 do Estatuto do Idoso, e nós temos ali algumas outras informações. Esse cartaz foi feito, é uma campanha publicitária, buscando uma postura mais protetiva em relação aos idosos. Há um segundo cartaz que a gente vai olhar agora. Gestos, mesma linha, né? Metade do rosto, ali tinha um idoso, aqui tem uma idosa. Gestos de carinho marcam. E aí a colocação: mantenham uma relação de acolhimento com os idosos, respeitando sua dignidade e sua autoestima. E aí, violência psicológica é crime, artigo 99 do Estatuto do Idoso. Se a gente olhar para um e para outro, veja que são 2 cartazes que estão propagando a mesma ideia. Há um grupo de pessoas na nossa sociedade que precisam ser protegidas. Esse grupo de pessoas eles são compostos, né? Esse grupo é composto por pessoas que já tiveram a nossa idade, já tiveram no nosso lugar e que hoje passam por algumas dificuldades. Aliás, né? Nós temos aí no nosso material didático alguns exercícios e um deles traz direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso. Prioridade no atendimento em órgãos públicos e privados, para que não fique por muito tempo aguardando.
Atendimento por médicos especializados na saúde do idoso, né? O geriatra é a especialidade voltada ao cuidado com os idosos, assim como para adolescentes, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, mas há o ebiatra, e para idosos o geriatra, né? Proteção contra discriminação e abandono, e aí pessoal, aqui lembra, opinião é sempre pessoal. Eu acredito que o pior problema nesses dois aqui é a questão do abandono. Eu mesma moro numa rua que tem 2 casas de repouso e a gente vê aos domingos os lados de estacionamento permitido da rua ficam cheios. Então, o abandono ele também está relacionado a isso. Você acha que vai suprir a demanda, né, da pessoa idosa colocando ela numa casa de repouso, mas se você não vier para visita, né, você está abandonando do mesmo jeito. Embora agora, em relação à pandemia, há um cartaz bem grande na porta, no portão de cada uma das casas, dizendo que as visitas estão suspensas, mas essa era uma realidade antes, né, do distanciamento social, que eu via toda semana aqui na rua da minha casa. Eles têm direito também dos idosos, proteção contra a violência física e psicológica. Quantas denúncias a gente já não viu nos jornais, nos telejornais aí de pessoas que maltratam, que agridem, né, essas pessoas. Moradia digna, desacompanhado ou junto da família ou em instituições. Então são as possibilidades aí de residência para esse grupo de pessoas. E aí o que se pergunta é, será que é necessário assegurar esses e outros direitos à população idosa? Veja, se a gente voltar aqui nos direitos, prioridade no atendimento. Nós estamos falando de uma pessoa cuja idade já é avançada, ela vai ficar horas esperando por alguma coisa, então natural que ela passe à frente de quem tem melhores condições para aguardar. Um médico especialista, porque as doenças dos idosos são diferentes das doenças daqueles mais jovens. O tipo de acompanhamento que o idoso precisa é diferente do tipo de acompanhamento que um jovem precisa. Ser protegido em relação a abandono e discriminação. À medida que a pessoa vai ficando mais velhinha, veja, ela não é à toa que ela se aposenta, não é à toa que ela para de trabalhar, porque aquela força, aquele vigor físico já não existe mais, é uma pessoa mais velha, né? Ser protegido de violência física e psicológica, ter direito à moradia. Então, esses direitos, eles são quase que inerentes à condição de ser humano, de sobrevivência. São questões que precisavam ser voluntariamente atendidas e não fruto de uma discussão e de uma exigência via lei. Nós estamos falando de humanidade, né? Mas isso tudo tem a ver com o quê? Com opinião. O nosso exercício é de aperfeiçoamento de opinião. Então, falei um pouquinho, mas eu deixo para você, por isso que eu avisei, né? Começávamos a falar agora sobre isso, mas a gente vai entrar de fato vai finalizar, melhor dizendo, de fato, essa questão na próxima aula, porque eu quero que você pense, quero que você reflita, quero que você busque informações além dessas que foram vistas aqui nessa nossa conversa e busque responder a pergunta. Faça um parágrafo em que você responda a pergunta. Que pergunta, professora? Essa aqui. Será que é necessário assegurar esses e outros direitos à população idosa? Então, pense, redige um parágrafo em que você responda a essa pergunta. Não se esqueça de que uma opinião fundamentada faz toda a diferença. Eu vou acreditar na sua opinião se eu perceber nela fundamento e na próxima semana, na nossa próxima aula, a gente volta a falar sobre opinião, porque nós vamos entrar em um gênero novo, que é o gênero carta. E é um gênero bastante cobrado no vestibular da Federal. Então, quanto mais você souber em relação ao que é pressuposto desse gênero, que é a emissão de opinião e características do próprio gênero, melhor, ok? Então, beijo grande para vocês. Fica aí uma tarefinha bastante simples. Realize com cuidado, com atenção. E na semana que vem a gente volta a conversar. Beijo, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima aula.